Olá, queridos amigos do canal Estudando Livros Espíritas. Hoje a nossa gravação não vai ser de nenhum capítulo do Eustáquio, mas vai ser de grande importância, porque vai falar sobre o Hospital de Sheila, que é uma das unidades da cidade espiritual Alvorada Nova. O estudo do livro do Eustáquio deve ser feito em conjunto com este livro Alvorada Nova, porque em vários momentos o Eustáquio vai até a colônia para receber tratamentos espirituais. Quem vai falar para nós sobre o Hospital de Sheila é o nosso querido Dr. Marco Antônio, que é médico, é um grande entusiasta desse livro. Ele indicou esse livro a mim num momento de muitas dúvidas que eu tinha a respeito da minha atual encarnação, e ele disse: leia este livro que vai te abrir um horizonte, você vai entender porque muitas coisas acontecem com você. Então, o Dr. Marco Antônio é um grande entusiasta desse livro. Eu agradeço porque realmente me ajudou e vem me ajudando, tanto que eu resolvi montar esse canal Estudando Livros Espíritas e começar por este livro. Não é verdade, Dr. Marco? O senhor que é também o supervisor desse estudo que nós fazemos aqui. Então, qualquer dúvida que nós temos, nós corremos lá no Dr. Marco Antônio, que é um profundo conhecedor desse livro. Muito obrigada pela sua participação, Dr. Marco Antônio. A palavra é sua. Muito obrigado a você que aceitou esse convite desse livro tão maravilhoso. E como eu disse a você, apesar de que nós possamos ter já ligações anteriores em exemplos e situações tristes, hoje é uma nova oportunidade excelente que nós temos de nos redimir desses erros e construir um presente e um futuro melhor. O livro do Eustáquio é exatamente isso. 1.500 anos, 17 encarnações, para que ele desperte as sementes divinas que ele tem dentro de si, oriundas da sua natureza divina, vindas de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos obras sagradas, que temos um lado divino e um lado humano. O lado humano ainda ensaiando progresso na espiritualidade, mas o lado divino nos garante a semente de todas as virtudes que um dia estarão presentes na nossa atmosfera espiritual. Eu já recebi muitos relatos de expositores aqui do livro, de pessoas, de espectadores, dizendo que estão realmente encontrando um alento na leitura do livro e assistindo aos capítulos. Espero que esse trabalho desta ordem sobre o Hospital de Sheila nos ajude a entender melhor alguns aspectos de vários capítulos narrados ao longo desse livro. Importante imaginar que Eustáquio narra na sua trajetória de 1.500 anos 17 encarnações, das quais 15 como homem e 2 como mulher. Nós iremos depois, em outra oportunidade, narrar como a experiência em sexo feminino é muito importante, às vezes, para a vitória de um espírito. O Livro dos Espíritos, capítulo 200, eles dizem: os espíritos têm sexo? Kardec pergunta. Eles dizem: não, o sexo será determinado pelas experiências e pelas provas que o espírito deverá passar. Então, quando olhamos uma mulher, ela é um espírito imortal em experiência feminina. Quando nós olhamos um homem, é um espírito imortal em experiência masculina. Ou seja, podemos ter várias experiências em diferentes situações. E é o que acontece com o Eustáquio nesse livro. O que nos chama a atenção de como a espiritualidade nos oferece oportunidades para despertarmos as sementes divinas que temos no nosso coração. Somos filhos de Deus, então temos uma natureza divina, mas uma vivência humana. A natureza divina nos garante todas as virtudes em potencialidades, ou seja, tudo aquilo que eu irei conquistar
eu recebi de Deus, meu Pai, para que eu as desenvolva. E isso é o que acontece com Eustáquio em 1500 anos. Apesar dele ter tido uma trajetória muito triste no início do livro, depois nós vemos que ele passa por várias etapas onde as suas inclinações, os seus desejos, todo o seu comportamento muda substancialmente, chegando a terminar numa condição onde ele já médico pode ajudar outras pessoas dentro da sua profissão e do seu trabalho. É isso que a espiritualidade espera de nós, que nós entendamos, que nós possamos ter tido um passado difícil, um passado sombrio, mas que existem sementes divinas dentro de nós que precisam ser despertadas através do trabalho e da dedicação. Muitas das vezes precisamos ser atendidos em colônias e hospitais da espiritualidade para tratamentos naquilo que é chamado por Kardec de erraticidade, que seria o período ou intervalo entre as encarnações. Então, nós teríamos praticamente 2 estágios. O estágio na erraticidade, nos diferentes locais do mundo espiritual, e o estado encarnado nos diferentes planetas, como estão narrados no capítulo 3 do Evangelho, mundos primitivos, mundos de expiação e prova, regeneração, mundos felizes e mundos puros. Pelo menos 5 tipos de mundos nós ainda iremos viver na nossa evolução. Estamos ainda ligados ao nosso planeta azul, não é? Nossa querida escola Terra, que é um mundo de segunda categoria, de mundo de expiações e provas, que já está passando para um mundo de regeneração, com grandes mudanças da transição planetária. Panorama do livro Eustáquio, logo no comecinho do estudo, que mostra bem essa divisão em 3 fases ao longo das 17 encarnações do Eustáquio. Então, a primeira fase, que é a senda do descaminho e a ruptura do passado descompromissado com os conceitos cristãos, onde o Eustáquio enfrenta 6 encarnações. A segunda fase, chamada em reeducação, onde o Eustáquio enfrenta 5 reencarnações e já está um pouco mais familiarizado com os conceitos da doutrina do nosso querido Mestre Jesus e tenta implantá-los. E a terceira fase, chamada de conscientização, onde o Eustáquio enfrenta 6 encarnações e já consegue domar um pouco mais aqueles sentimentos de orgulho, vaidade, petulância, né, que nos acompanham aí na nossa trajetória nesse mundo de provas e expiações. Alguns com muitas provas, alguns com provas e expiações, alguns só com expiações, aí vai depender muito do planejamento reencarnatório de cada um. Nessa fase de conscientização, ele realmente entende que ele precisa mudar de objetivos e lutar contra orgulho, vaidade e poder, que são as 3 grandes armadilhas que a espiritualidade negativa usa, além do sexo, é claro, orgulho, egoísmo, poder e sexo. São as 4 grandes armadilhas que a espiritualidade do mal usa para ter domínio sobre nós. Ele vai lutar contra essas inclinações que ele traz, procurando fazer o bem para os outros, reparando o mal que ele havia feito anteriormente. Por mais que ele tenha cometido atrocidades, se podemos dizer assim, o espírito não retrocede. Esse é um ponto importante, não é? Por mais que ele tenha deformidades perispirituais, por mais que ele tenha adquirido inimizades e outras situações ligadas a obsessores, vinganças, que ele deverá se recompor perante a lei de causa e efeito ou ação e reação, o espírito não retrocede. Um exemplo simples é dizermos que um aluno que está na 4ª série do seu curso, caso ele repita essa 4ª série,
Ele não voltará para a escola alguns anos depois, na terceira série. Ele voltará de novo na quarta série, onde ele tinha dificuldades. Então, nós vamos graduando a nossa vida, vencendo etapas e voltamos sempre para o ponto onde nós paramos. Nós não retrocedemos mais como princípio inteligente na vivência fase hominal. Nós já temos liberdade, responsabilidade, linguagem, livre-arbítrio, pensamento contínuo. Como no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz explica que essas conquistas o espírito jamais perde. Então, por mais que ele use o livre-arbítrio e se comprometa, ele volta no ponto das suas dívidas e erros. E ali ele continua. O Hospital de Sheila, na verdade, é um tema muito interessante e que no livro em si do Eustáquio, ele é citado em alguns momentos de intervenção no posto de socorro 5, posto de socorro 6, em Alvorada Nova. Quando se diz que Eustáquio foi a Alvorada Nova, ele, muitas das vezes, foi direto ao Hospital de Sheila, em Alvorada Nova. Então, é preciso que se diga que é o maior prédio daquela colônia, que nós falaremos em seguida, dirigida pelo nosso querido Caiba Schutel. Nosso querido Caiba Schutel é diretor espiritual da colônia Alvorada Nova. Existe um livro Espírita sob sua vida, Caiba Schutel, o bandeirante do espiritismo, de Eduardo Carvalho Monteiro, que muitos de vocês podem adquirir e entender melhor sobre sua biografia. Caiba Schutel viveu aqui no Brasil, nascido em 1868, e logo aos 10 anos de idade fica órfão de pai e de mãe. Vocês imaginem nessa época, em pleno governo de Dom Pedro II, o Brasil ainda num império difícil, próximo à Guerra do Paraguai, onde houve no Brasil uma movimentação muito grande do exército, perdas, dificuldades econômicas, ele perde os pais. E, a partir daí, é criado pelo avô, Dr. Henrique Schutel, que era médico e suíço de origem, havia vindo ao Brasil. Como nós sabemos, a educação europeia é muito rígida. Então, Caibar aprendeu com seu avô, inclusive, diversos idiomas. Ele falava o francês fluentemente, falava o inglês fluentemente, aprendeu autodidata o italiano e outros idiomas, para nós termos uma ideia da capacidade desse espírito. Ele inicia o seu trabalho como farmacêutico. Ele, desde jovem, tinha essa vontade de trabalhar na área da saúde. E, com 19 anos, resolve, então, sair do Rio de Janeiro e se aventurar por outras cidades, notadamente Araraquara, Piracicaba, até chegar na cidade de Matão, onde era praticamente uma cidade que estava começando os seus primeiros dias. E ele, então, acaba sendo prefeito dessa cidade em 1899. Nós vemos que, ainda jovem, ele já assume um cargo político importante e ajuda a construir essa cidade, a prefeitura, a parte pública dessa cidade. Ele é casado com dona Rita Maria, chamada Mariquinha, não tem filhos, e se converte ao espiritismo em 1904, com 30 anos de idade, aproximadamente, com sonho com seus pais desencarnados. E aí ele começa a buscar na cidade de Matão alguém que conheça a doutrina espírita para tentar explicar melhor os fenômenos que estavam acontecendo com ele. A partir daí, ele tem envolvimentos espirituais, desenvolve sua mediunidade de cura, desenvolve sua mediunidade de psicografia, escreve vários livros interessantíssimos, como A Vida e Ato dos Apóstolos, Parábolas e Ensinos de Jesus, Interpretação Sintética do Apocalipse. Então, Caibar foi um autor muito importante
e seus livros servem de referência a muitos oradores até hoje. Ele funda o Centro Espírita em 1905, chamado Amantes da Pobreza. E, querendo divulgar a doutrina, ele funda um jornal, apesar de não ser jornalista. Naquela época, tanto a farmácia quanto o jornalismo eram de pessoas que eram autodidatas, não existiam grandes cursos, não é? Então, nós vemos Joaquim Nabuco, o próprio doutor Bezerra, teve grande atividade na imprensa, mas não era formado jornalista, porque não havia essa formação técnica. A medicina mesmo, nas faculdades de medicina, quer na Bahia, quer no Rio de Janeiro, só com a chegada de Dom João VI, a partir de 1808, 1810, que se começam a formar as primeiras faculdades de medicina. Então, os cursos eram de autodidatas e pessoas formadas na prática. Ele é um excelente farmacêutico, inicia o seu trabalho de cura através da homeopatia, foi um excelente receitista homeopata e funda o jornal O Clarim e a Revista Internacional do Espiritismo para divulgar os fatos espíritas. E vem a falecer em 30 de janeiro de 1938. Ele escreve na sua lápide uma frase muito interessante: vivo, vivi e viverei, porque sou um espírito imortal. Então, até na hora do seu desencarne, Kaibar, com 70 anos de idade, já mostrava a convicção profunda no espiritismo que ele tinha. Nesse período onde ele esteve encarnado, provavelmente outros diretores espirituais ficaram na colônia Alvorada Nova. Então, há um revezamento entre esses espíritos que precisam resgatar aqui na Terra alguns compromissos, deixam suas atividades no plano espiritual e, quando terminam sua encarnação, voltam para essas atividades no mundo espiritual. Nós vemos durante o livro Eustáquio que o coordenador da colônia era Agamenon Duarte. Então, era outro espírito diferente do nosso querido Caiba Schutel. E, especificamente, a colônia Alvorada Nova, do qual ele é o atual diretor, é uma das colônias, se não a colônia espiritual, mais antiga do Brasil. Na minha opinião, foi a colônia que orientou a chegada dos navios portugueses à região de São Vicente, que é a primeira vila, a partir de 1530, da qual chegam Manuel da Nóbrega e Anchieta para subirem até a serra com a ajuda de João Ramalho, Batuíra reencarnado, para fundarem a cidade de São Paulo, que é a cidade onde nós vivemos, considerada a maior cidade espírita do mundo. São Paulo, em termos de movimento espírita, número de centros espíritas, é a maior cidade espírita do mundo. Então, nascermos nessa cidade, para nós, é uma bênção maravilhosa. E essa colônia espiritual sobre Santos e São Vicente guiou, provavelmente, a chegada dos portugueses no Brasil, e quando o nosso lar foi ser construída, Alvorada Nova serviu de modelo para a construção do nosso lar. Então, ela é anterior à maioria das colônias que existem sobre o Brasil. Tem cerca de 200 mil habitantes, né, como nós podemos ver no livro, Alvorada Nova, que aí está a capa. Próximo, Júlio. E nessa visão geral de Alvorada Nova, mostra que ela está situada na quarta esfera da Terra, ao redor da Terra. Nós vamos fazer um pequeno apêndice aqui para dizermos sobre as 7 esferas que constituem o planeta Terra, não é? Nosso planeta azul tem, dentro da sua estrutura, uma estrutura de fogo, de larva, de calor a 3.000 graus de temperatura, e apenas a casca desse planeta é habitável, como um bombom, onde o recheio ainda está em ebulição, que os vulcões
eliminam essa lava, mostrando que no interior do planeta as situações são muito diferentes da crosta terrestre. Então, podemos classificar da crosta terrestre para baixo duas regiões: os abismos, que seriam as regiões mais graves, com grandes deformidades perispirituais, tanto que esses espíritos que vivem lá não conseguem reencarnar mais na Terra. Tantos anos eles se encontram lá, que seus centros de força e uma série de situações dos seus perispíritos não permitem mais a vida humana comum. Depois nós teríamos a região das trevas, que seriam um pouquinho menos graves que dos abismos, narrado no livro Nosso Lar, capítulo 44, do qual André Luiz não pôde entrar, porque é preciso um curso especializado na espiritualidade para atuar nas trevas. E grandes caravanas do bem mergulham nas trevas, resgatando espíritos, como nos está narrado no livro Tormentos da Obsessão, onde Isabel de Aragão lidera uma equipe de mais de 50 espíritos para resgatar 2 médiuns espíritas de efeitos físicos que haviam perdido toda a chance de suas encarnações e estavam prisioneiros por mais de 20 anos nas trevas. E esses espíritos do bem mergulham em caravanas até esses locais para resgatar esses espíritos. Da mesma forma que foi feito com Eustáquio no livro, quando ele é resgatado junto com a liderança de sua mãe, Nívia Claudine, ainda nas trevas, com a liderança após 34 anos de comandar ações do mal entre a encarnação de Eustáquio e de Carlo, ele volta a liderar as trevas por 34 anos e é resgatado por sua mãe para que seja preparado no plano espiritual para então ter a segunda vida como Carlo em Consenza, onde ela reencarna junto com ele. Veja, ela não precisava mais reencarnar. Ela já era um espírito que havia conquistado o galardão de espírito de uma categoria superior, não é? Mas reencarna com ele na crosta. Então, a crosta terrestre seria o terceiro nível dessa esfera. A partir daí, nós teríamos um umbral, o quarto nível, que pode ser dividido em umbral pedregoso, umbral cavernoso, como nos diz o livro do querido Abel Glaser, não é? Pode ser dividido em umbral grosso, umbral médio, umbral leve, ou seja, uma estrutura que vai da crosta terrestre até o início das colônias espirituais. As colônias já estão no nível da quarta esfera. A quarta esfera já são espíritos que trabalham para o bem, não são espíritos que tenham graves desvios. Aceitam-se trabalhadores, como foi o caso do André Luiz, que a colônia Nosso Lar é de quarta esfera, assim como a colônia Alvorada Nova, aceitam-se trabalhadores devido ao grau muito grande de espíritos que existem nesses locais. Para vocês terem uma ideia, no posto de socorro 5, nós temos 50 mil doentes sendo tratados lá, e uma média de 10 a 15 mil trabalhadores. Ora, um hospital grande abriga 1.000 doentes. Imaginem um posto abrigar 50 mil doentes. Ou seja, ele seria 50 hospitais com 1.000 pacientes. Isso a partir da quarta esfera, onde nós temos níveis melhor de tratamento. Nos postos 5 e 6, ligados à Alvorada Nova, nós ainda temos tratamentos como a câmara de sono profundo, a câmara de retificação, que são estágios intermediários para os espíritos serem tratados e depois terem condições de irem à Alvorada Nova. É como se fosse um pré-tratamento, né, doutor Isso Marcos? mesmo. São enfermarias auxiliares, né? E é importante dizer,
aos nossos amigos que a casa espírita também é uma enfermaria auxiliar. Em média, cada colônia tem entre 50 a 70 casas espíritas que dão suporte a essa colônia, estão ligados a ela. Então, os espíritos que atendemos na desobsessão, os espíritos que atendemos nas reuniões de espíritos sofredores, não vão imediatamente para essas colônias. Eles ficam na atmosfera espiritual da própria casa espírita onde foram tratados, aguardando vaga nas enfermarias do mundo espiritual. Tal é o grande número, de 3 a 4 vezes, o número de espíritos desencarnados ao redor da Terra, o que seria aproximadamente 30 bilhões de espíritos. Se nós temos 8,5, quase 9 bilhões encarnados, os espíritos nos dizem que teríamos de 3 a 4 vezes espíritos desencarnados. Então, imaginemos que na casa espírita, ao redor da casa espírita, nós teríamos uma enfermaria espiritual. Fato esse que, durante muitas das vezes as minhas palestras, eu já percebi claramente que as paredes do salão onde nós estamos comentando desaparecem instantaneamente. E o que se vê? Longas enfermarias com pacientes deitados, espíritos ao lado deles, dando passe, alimentando esses espíritos durante a nossa própria palestra, durante o nosso próprio trabalho mediúnico de desobsessão e de esclarecimento. Então, essas técnicas não são só usadas na enfermaria do mundo espiritual, não, são usadas no nosso próprio trabalho mediúnico. Daí a seriedade que precisamos ter, daí a disciplina que precisamos ter, daí o estudo sistemático que precisamos ter, porque nessas horas somos nós que estamos sendo os enfermeiros desses espíritos. Somos nós que estamos sendo a Sheila, somos nós que estamos sendo a Narcisa, somos nós que somos os Tobias, somos nós que estamos sendo Lísias. Naquele momento, nós estamos trabalhando na enfermaria do mundo espiritual, na casa espírita, para que depois, em diferentes níveis, esses mesmos espíritos sejam assim atendidos. Nós vemos aí que a colônia tem uma estrela de 8 pontas, tem diversos prédios. Nós vamos falar um pouquinho depois sobre o prédio da Coordenadoria Central, que apenas Sheila e Caibar é que tem acesso diretamente. Vamos falar sobre o prédio da Unidade de Elevação Divina, onde se tem contato com os mundos superiores e se planejam as reencarnações. Mesmo Caibar e Sheila precisam autorização, muitas das vezes, para orientar as encarnações dos espíritos, fazerem o conjunto de procedimentos necessários à reencarnação, não só do espírito, como dos vários componentes de sua família. Nós não reencarnamos unicamente, nós nos reencarnamos num grupo de espíritos. Então, é preciso haver orientação da espiritualidade superior para que a nossa encarnação, em conjunto, em constelação familiar, ocorra para que todos aproveitem a oportunidade. Então, o prédio central, a unidade de divina elevação, bosque de alimentação, bastante parecido com o nosso lar. Quando a pessoa lê isso, ela fala, é parecido com o nosso lar. Não, nosso lar é que é parecido com a Alvorada Nova, não é? É ao contrário, não é? Todos falam, aqui o André Luiz já falou, isso aqui está copiando, o André Luiz não. André Luiz dividiu as várias orientações e procedimentos que estão em Eustáquio em diferentes livros, notadamente no livro Ação e Reação e no livro Libertação, que todos vocês conhecem, o caso de Gregório e Matilde, e o Ação e Reação em relação aos casos graves do mundo espiritual da Mansão da Paz,
onde André Luiz passa 3 anos trabalhando, atendendo essa mansão, muito próxima ao posto socorro 5, entre o umbral médio e o umbral mais grosso. As esferas são criadas pelos espíritos que vivem lá. Então, à medida que eu evoluo, a densidade do meu perispírito se altera, se torna sutil, e eu automaticamente consigo me elevar às esferas superiores. Então, é um processo consequente à minha própria vida, à minha própria maneira dos meus sentimentos e pensamentos, que criou na tessitura do meu perispírito uma densidade que me permite me elevar a esferas superiores. Então, no umbral, infelizmente, ainda são situações mentais de espíritos em dores e sofrimentos. Nas outras esferas, são espíritos trabalhadores para o bem, são espíritos que visam a evolução. A partir da 5ª esfera, que é a esfera da arte, da ciência e da cultura, os espíritos não têm mais obrigação de reencarnar e trabalham para o bem da humanidade. Da 6ª esfera, igualmente, espíritos puros, e da 7ª esfera, diretrizes planetárias e cósmicas. Então, são espíritos como Jesus e outros espíritos que são responsáveis pela Terra como um todo e respondem às inteligências cósmicas sobre a evolução do nosso planeta. Então, essas seriam as esferas, Alvorada Nova e Nosso Lar na 4ª esfera, os postos de socorros 5 e 6 na 2ª e 3ª esfera, para atenderem os espíritos de acordo com a densidade e a deformidade dos seus perispíritos. Aqui nós temos, então, a Casa de Repouso, Hospital de Sheila, e também a Casa da Criança, em Alvorada Nova, que existem, em média, 2.000 a 2.300 crianças internadas lá. Nós sabemos que a criança, quando desencarna, não tem condição de viver como espírito rapidamente, assumindo a sua personalidade anterior que ele vivia. Então, ele precisa de um estágio onde o seu perispírito vai se desenvolvendo semelhante a que ela se tivesse encarnada. Então, ela precisa ser internada no Lar da Bênção, onde nossa irmã Meimei, não é? Chamada Blandina, nesse local, é uma das diretoras do Lar da Bênção. Em Alvorada Nova, a Casa da Criança. Trabalhar com a criança é tão difícil, tanto na Terra quanto no espaço, que o bônus hora é dobrado, para nós termos uma ideia de como esse trabalho, além de importante, ele é desgastante, tanto que ele é assim, remunerado no plano espiritual em dobro. O bônus hora é por hora de trabalho, você ganha um bônus hora. E com criança, 1 hora de trabalho, 2 bônus horas, né? No mundo espiritual. Então, a gente vê que na Casa da Criança, com 2.200 crianças, em média, ali internados, eles vão se desenvolvendo, entendendo seus dramas e depois se preparam para uma nova reencarnação. A Casa da Criança e, por último, o Hospital da Sheila, que nós iremos agora. Aqui existem mecanismos de proteção, defesa, como vocês sabem, as legiões do mal desejam raptar, sequestrar esses espíritos que estão ali em tratamento. Isso não é permitido. Então, existe toda uma torre de defesa, muros protetores, para que isso não aconteça. Doutor Marco, para quem quiser se aprofundar na colônia Alvorada Nova, nós indicamos, então, o livro. Ele, na verdade, é o livro que deve ser lido ao lado do Eustáquio, porque exatamente, o tempo todo Eustáquio é levado à colônia Alvorada Nova e é tratado no Hospital de Sheila, é tratado no posto 5, é tratado no posto 6. Depois, infelizmente, dando um spoiler aqui para os nossos irmãos, quando ele se suicida em uma de suas vidas e passa 70 anos num vale bastante trevoso,
ele recebe uma série de tratamentos para poder voltar à sua condição espiritual. Então, de novo, a câmara de repouso, de novo, a câmara de refazimento, que está também muito bem descrito no livro Os Mensageiros, capítulo 22, Os que Dormem. Nessa colônia onde André Luiz vai visitar, são 3 quilômetros de enfermarias, onde mais de 2.000 espíritos estão em sono profundo, igual o Eustáquio. Então, nós vemos como a espiritualidade investe em nós. A espiritualidade, apesar de todos os nossos erros, não nos abandona um segundo sequer. Não é? Extremamente misericordiosos, né, doutor Marcos? Questão 459 do Livro dos Espíritos, questão 459. Os espíritos influenciam em nossos pensamentos e ações. Nesse sentido, sua influência é maior do que supões. Na verdade, são eles que vos dirigem. Vos dirigem para o bem, assim como Eustáquio estava sendo dirigido pela sua mãe, por Agamenon. Genevaldo adverte ainda quando encarnado Eustáquio dele fugir do exército, dele tomar cuidado com o orgulho, com a vaidade. Ora, o que é isso, senão uma influência de um bom espírito sobre nós, tentando evitar que nós possamos recidir em nossos erros? Eu quero até ler esse pedaço do Genevaldo, esse conselho que o Genevaldo deu para o Eustáquio. No Isso mesmo. Mostrando como os espíritos influenciam em nossa vida, quer encarnados, quer desencarnados. Exatamente. Então, ele fala para Eustáquio, na época, não queirais jamais seguir a carreira militar, pois aí está a sua desgraça. Falsa sensação de ascensão social. Tem débitos com muitos inimigos do passado, não granjeie outros tantos. Somente o amor e a prática da caridade lhe trará paz de espírito. Risca do teu dicionário a palavra petulância e afasta inimigos pródigos. Então, sabe os conselhos do Genevaldo que, infelizmente, o nosso Eustáquio não seguiu, porque foi exatamente o que ele fez. Ele seguiu a carreira militar e continuou na sua petulância, no seu orgulho e vaidade, né, que ele diz, logo em seguida, ele diz também, quando ele é levado para tratar da tuberculose, que ele está quase desencarnando, ele diz a eles, os amigos espirituais já estiveram aqui e já me contaram tudo que eu tenho que falar para ele. Imagine que coisa linda você receber as orientações para uma pessoa que você está tratando e dar conselhos de alto teor evolutivo. Só pode ser que o próprio Agamenon da colônia estava em contato com o Genevaldo para que ele pudesse transmitir essas orientações para Eustáquio. Então, os espíritos influenciam em nossa vida muito mais do que pensamos. Essa influência pode ser atuante e determinante. É importante que a gente diga, como no caso de Eustáquio, foi atuante, mas não foi determinante. Ele não mudou a encarnação dele por causa dessa orientação espiritual. Vejamos o caso de Paulo, de Tarso, não é? Após o encontro com Jesus, essa intervenção de Jesus foi determinante, não foi atuante na vida dele, não é? Então, nós temos o próprio querido Batuíra, Antônio Gonçalves da Silva, quando pede seu filho, entra no quarto para chorar, e seu filho aparece materializado na sua frente, dizendo, pai, eu não morri. Então, isso é uma situação da espiritualidade determinante na vida do indivíduo, não só atuante. Então, a partir dali, Antônio Gonçalves da Silva se transforma no Batuíra que nós conhecemos. Então, muitas situações, os obsessores também podem atuar na nossa vida, mas não determinam as nossas ações. Somos nós mesmos, na maioria das vezes, que aceitamos a sugestão mental desses espíritos
e nos desviamos como Eustáquio se desviou no orgulho, na vaidade e no poder. Que nós temos sempre o livre-arbítrio, não é mesmo? Sem dúvida, a maior conquista que Deus nos deu. Então, nós podemos escolher se vamos aceitar sugestões do mal ou não. Tudo tem que passar pela plausibilidade, né? Se a pessoa está em dúvida, ela só tem que observar, aquilo é plausível, né? Se não for, fique em dúvida e pense... Que consequências isso gerar para mim? Que consequências? Será que eu estou iludido? Será que eu estou me iludindo para depois me desiludir? Isso trará riscos à minha evolução. Como eu digo, muitas vezes um negócio é bom, mas não é para mim. É um bom negócio, a pessoa vem e te oferece um bom negócio, mas não é para você. Então, tome cuidado, não é? Para evitar os erros que o nosso Eustáquio se envolveu. Tudo me é lícito, porém nem tudo me é possível. E, além do que, como Paulo, na sua carta aos Hebreus, somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas, não é? Essas testemunhas estão olhando o nosso procedimento. E se nós temos um procedimento positivo, elas pensarão, nossa, parece que essa pessoa está diferente do que quando eu a conheci. Se nós temos um pensamento negativo, ela dirá, não, ele está igual, ele não mudou em nada, então vamos atuar sobre ele. Nossa querida Sheila, diretora do Hospital de Casa de Repouso, eu quero narrar aos amigos que nos ouvem 2 episódios pessoais com Sheila. Eu estive em caravana com o nosso querido Francisco Cândido Xavier, assim que ele muda de Pedro Leopoldo para Uberaba. Junto com amigos do Grupo Espírita Batuíra, alugamos um ônibus e fomos até lá. Na época, eu era um jovem adolescente e pedimos para o Chico se ele podia nos dar um passe. Imaginem a oportunidade que nós recebemos. Então, sentamos todos em cadeiras, um ao lado do outro, e o Chico, pessoalmente, vinha nos dando passe, um em cada um. Quando chegou a minha vez, ele colocou as mãos sobre a minha cabeça e eu senti um cheiro de éter profundo, enorme. Aquilo envolveu as minhas vestes, as minhas narinas, na hora. Eu não falei nada. Esperei terminar todo o trabalho e cheguei para seu Espartaco, que era o líder do nosso Grupo Espírita Batuíra e que nos acompanhava nessa viagem, e disse a ele, seu Espartaco, o Chico lava as mãos no éter antes de dar passe nas pessoas para tirar os micróbios, os germes. Ele falou, não, Marco, não tem nada disso. Esse passe foi a Sheila que te deu. É a identificação dela com a tua carreira médica. Ela sentiu claramente as energias espirituais da área da saúde, então ela trouxe essas energias cheirando o éter para que você identificasse a presença dela. Bom, essa foi a primeira experiência. Passado uns 30, 40 anos, em atendimento em Brasília, farmacêutico, homeopático, fitoterápico, com mais de 1.000 pessoas que foram atendidas no Monte Alverne. Nós estávamos lá e bastante cansados, já umas 9, 10 horas da noite, de ter atendido essas pessoas desde as primeiras horas da manhã, fomos deitar. E deitamos num local isolado, onde não havia ninguém, numa caminha bem pequenininha, e nos cobrimos. Conforme eu deitei, foi instantâneo. Eu deitei, me cobri, apareceu esse rosto que vocês estão vendo aqui, na minha frente, como uma tela panorâmica, enorme. Esse rosto enorme de Sheila, com seus olhos azuis, cabelo loiro sobre mim, olhando, e disse assim, vem. Apenas isso. Eu ali, simplesmente, não me lembro mais nada, acordei várias horas depois. Quando relatei aos meus amigos, eles diziam que ali era um local dedicado às orações à irmã Sheila e que eu não sabia desse fato. Então, foi o segundo fato através do qual
eu tenho tremenda veneração por esse espírito e peço sempre a sua proteção nos trabalhos médicos e espirituais que eu faço. Provavelmente, quando o senhor desencarnar, o senhor vai ser um funcionário lá do colaborador do Júlia, assim não, só um pedacinho pequenininho, o cisco, né? O Chico dizia que era o cisco, então eu sou o cisco ainda menor, né? Com certeza, doutor Marcos, o senhor estará na equipe de Sheila, da nossa querida. Bom, se ela permitir, será uma honra. Muito bom. Obrigada pelo relato. O Hospital de Sheila. O Hospital de Sheila é a grande unidade da Colônia Alvorada Nova, dirigido diretamente por ela, sob a supervisão do nosso querido Caiba Schutel. É um prédio grande, onde existem 8 andares. Nesses andares, o centro cirúrgico, onde muitos pacientes precisam sofrer cirurgias em seus perispíritos, porque são trazidos das zonas trevosas com aparelhos parasitas anexados em seus perispíritos, com ovoides anexados em seus perispíritos. Então, é preciso se realizar cirurgias diretamente nesses espíritos que são trazidos para o tratamento espiritual. Tão grave são as suas deformidades que, às vezes, eles têm até aparência animalesca, como macacos, como cães, como lobos, não é? Morcegos, são espíritos hominais, são espíritos que atingiram a fase hominal, mas que, por indução hipnótica, degeneram a sua forma exterior, mas continuam sendo espíritos imortais na forma humana, que depois de submetidos aos tratamentos de limpeza dos seus centros de força, de técnicas de alimentação com alimentos espirituais e medicamentos desconhecidos da medicina terrestre, eles voltam a reassumir a forma humana pelo modelo organizador biológico que constitui, de novo, os seus corpos físicos. Então, o hospital é um hospital que tem todas as mais avançadas técnicas da medicina. Talvez para os próximos 100 anos nós tenhamos muito desses aparelhos que já existem lá e que são, às vezes, trazidos aqui para a Terra, como hoje as cirurgias robóticas feitas em distâncias enormes de um país para o outro. O médico na Inglaterra, nos Estados Unidos, pode operar um paciente à distância aqui no Brasil. E isso é possível já no mundo espiritual, sem robô nenhum, feito apenas com a mente, com o pensamento, com a doação energética, com a corrente fluídica, com a matéria mental de alto nível, purificada, que esses espíritos possuem. Eles intervêm como cirurgiões nesses pacientes e eles, então, recobram as suas estruturas perispirituais. Temos os consultórios, onde muitas das vezes nós somos levados desses lugares por bênção dos amigos espirituais, quer para recebermos orientações e até tratamentos sem que nós saibamos. E muitas das vezes somos levados também para doar energias a parentes nossos desencarnados que estão em tratamento no mundo espiritual e não estão, de certa forma, evoluindo positivamente. Então, o que faz o plano espiritual? Durante o sono, com a bênção dos amigos espirituais, somos levados até lá, porque o nosso perispírito não tem condição de ir sozinho a esses locais maravilhosos, mesmo que dentro do umbral. Vejam, mesmo que dentro do umbral. Nos postos de socorro 5 e 6, a nossa tessitura de espíritos encarnados, raríssimas vezes,
permite que nós possamos nos dirigir até lá. Então, somos levados pelos bons espíritos para que nossos parentes nos reconheçam, recebam energias espirituais nossas, doações fluídicas, tudo isso durante o sono. Daí a importância de nos prepararmos muito bem antes do sono, de fazermos uma prece, pedindo aos amigos espirituais que, se estivermos preparados através de uma boa alimentação, de uma boa higiene mental, de bons livros que a gente leia antes de dormir, sem excesso de telas, sem excesso de filmes agressivos e violentos ou de sexualidade duvidosa. Então, se nós criarmos um ambiente psíquico nosso propício, os espíritos virão nos buscar e nos levarão para cursos e para atendimentos dos mais diversos no mundo espiritual, porque eles precisam de algo que nós temos, assim chamado fluido vital. Enquanto estamos desencarnados, ao desdobrarmos o nosso cordão de prata, que é uma estrutura própria ligada à fossa romboide do nosso cerebelo, terceiro ventrículo, e ligada a centros de força coronário do nosso perispírito, nos permite nos deslocarmos a distâncias enormes e voltarmos para o mesmo corpo. Nós não voltamos para outro corpo quando estamos trabalhando no mundo espiritual. Então, voltamos sempre para o mesmo corpo, porque esse laço assim nos permite esse desdobramento. E quando estamos desdobrados, carregamos fluido vital, que é uma matéria muito importante para terapêuticas de irmãos necessitados no mundo espiritual. Doutor Marco, esse cordão de prata, ele é bastante visível no filme Nosso Lar 2. Tem uma cena que mostra esse cordão de prata. Então, para quem tem dificuldade de imaginar o que seria, eu sugiro assistir ao filme Nosso Lar 2, que lá tem uma cena bem interessante sobre isso. Posto 5 e 6, porque Eustáquio, em muitas das vezes, foi trazido nesses postos. Ele não tinha condição espiritual de ser atendido já em Alvorada Nova, que é na quarta esfera. O posto 5 é na terceira esfera e o posto 6 na segunda esfera. Então, mais próximos da crosta. Então, a densidade do seu perispírito, que era trevoso, ou seja, mais grave que os umbralinos. Então, o perispírito de nosso irmão Eustáquio, devido ao cometimento de homicídios e morte, com vingança, com até dramaticidade, não é? De usar de barbárie contra os indefesos, esses casos, nossos irmãos já não vão apenas para o umbral, eles vão para as trevas ou para os abismos. Ou seja, o inferno de Dante, narrado em sua Divina Comédia, traduzia provavelmente zonas umbralinas, onde ele, guiado pelo espírito de Beatriz, não é? Que era o seu grande amor, e outros espíritos, visitou essas regiões e trouxe descrições de trevas e abismos, principalmente chamando essas regiões de inferno, não é? Onde nós as conhecemos como zonas purgatórias, zonas de sofrimento e dor. O resgate do Eustáquio, no capítulo 7, o resgate, nós vemos o resgate, né, propriamente dito, de Eustáquio pelos mensageiros da colônia Alvorada Nova. Por quê? Eustáquio tem um momento de reflexão. Primeiro ele tem uma reunião com os espíritos trevosos, e aí depois ele tem um momento de reflexão. Diz o seguinte: após muitas horas de reunião, os companheiros despedem-se e somente Eustáquio permanece na sala, meditando. Recorda-se por alguns instantes de sua feliz infância ao lado de seus pais, Claudine e Felipe. Começam a surgir-lhe indagações à mente.
Então, em algum lugar do universo existiria a felicidade plena? Ele se questiona. Estaria correto o seu caminho permanecendo na liderança de um grupo de degenerados ignóbeis e leigos? Outro questionamento que ele se faz. O que teria acontecido se ele tivesse recusado a proposta do capitão Turgot a reintegrar o bando das trevas? Então, nesse momento, o que acontece? Lá no posto 5, um painel, né, o livro conta, um painel acusa um código 500 EAR. O que significa isso? 500 é o ano e EAR são as iniciais do nome do Eustáquio, Eustáquio Alexandre Rouanet. E aí o livro diz que pisca, então, nesse painel, esse código. E a pessoa que toma conta do painel, de imediato já comunica um irmão, né? Irmão Vinícius, o meu painel está acusando o código 500 EAR. Devemos enviar um grupo de resgate imediatamente. E aí diz que em poucos minutos eles partem para o castelo em que Eustáquio se encontra. Vários mensageiros do posto de socorro partem para esse castelo e resgatam o nosso querido Eustáquio. Isso é uma caravana de resgate, como nós já lemos em outros livros do Divaldo, principalmente Tormentos da Obsessão, onde a caravana guiada por Isabel de Aragão, que é a ministra veneranda do nosso lar, e foi a esposa de Batuíra, quando ele, na sua reencarnação como Dom Dinis, sexto rei da dinastia dos Afonsinos, eles viveram juntos aqui na Terra, e ela é considerada a rainha santa de Portugal até hoje, no seu mosteiro de Santa Clara, em Coimbra, onde eu tive a oportunidade de estar lá e fazer uma oração junto ao seu túmulo, onde essa rainha santa ainda hoje trabalha, resgatando espíritos nas zonas mais terríveis. Como eu sempre pergunto, o que fazem os espíritos perfeitos? Eles ficam tomando aguinha de coco, deitados nas redes do mundo espiritual? Não. Eles mergulham em busca dos imperfeitos. Então, quanto mais difícil a tarefa, eles se juntam numa caravana, guiados por um espírito luminoso, e mais de 50, 60 auxiliares, cães, não é? Que os animais também, ainda na fase não hominal, são usados como elementos de proteção e segurança dessas caravanas, redes magnéticas que servem para aprisionar os espíritos e também já tratá-los através de pequenos choques que eles recebem, separá-los dos seus obsessores cruéis, que na maioria das vezes estão criando torturas a eles e situações graves. Então, essas caravanas mergulham do mundo espiritual para buscar esses espíritos, mostrando que nenhum espírito, por mais trevoso que seja, está desamparado. Eustáquio ficou 70 anos nas zonas de trevas após o seu suicídio, que nós iremos ver mais para frente, e depois também ele foi resgatado e buscado pelos espíritos do bem. Então, isso nos leva a ter uma fé inabalável na confiança dos bons espíritos. Jesus nos disse: não, nunca vos deixarei, nunca vos abandonarei. Então, essa mensagem, para mim em particular, que é uma mensagem do livro Fonte Viva, na Senda Escabrosa, me trouxe momentos de grande reflexão que revi quando li o livro Eustáquio, na mesma dinâmica de se perguntar: o que eu estou fazendo com a minha encarnação? Em que ponto da evolução eu me encontro? Depois dos conhecimentos espíritas, depois da minha vida que eu tenho, em que ponto da evolução? É um ponto inicial? É um ponto já intermediário? É um ponto avançado? Em que ponto da evolução eu me encontro? Isso é importantíssimo eu perguntar, porque ainda dá tempo. A encarnação é muito valiosa para ser perdida. Então, Eustáquio, quando mesmo que inconscientemente faz
esse apelo, essa reflexão, a sua própria condição, ele abre uma janela de oportunidades para que a espiritualidade o resgate. Semelhante a André Luiz, que depois de 8 anos no umbral, faz a oração, cansado de ver seres monstruosos ao seu redor, de sofrer fome, sofrer frio, e todas as situações que ele passava, a barba crescendo, as unhas, todo esse aspecto doloroso, sofrido dos espíritos nas zonas trevosas, ele faz uma oração. Então, conscientemente, ele pede ajuda. E os espíritos estavam ali anos esperando essa hora. Ou seja, a mão divina está estendida para nós. Somos nós que não a seguramos, não é? Seria importante, doutor Marco, o senhor fazer uma breve explicação de que, se nós não conseguirmos nos elevar, os espíritos, eles não conseguem, muitas vezes, nos ajudar. Eles têm dificuldades de atuação, não é? Vamos imaginar o Wi-Fi, não é? Vamos imaginar muita interferência no meu Wi-Fi. Eu não consigo transmitir uma mensagem de qualidade. Então, quanto mais profundo é o abismo, as trevas, esses locais, a própria crosta terrestre, há uma interferência muito grande do pensamento dos encarnados sobre a própria atuação dos desencarnados protetores. Então, se nós não abrirmos uma sintonia mental, uma corrente mental vibratória ligada ao socorro, à ajuda, à introspecção, nós não abriremos essa janela de oportunidade para que eles atuem por sobre nós. Então, muitas das vezes, a dor, o sofrimento, também é essa janela de oportunidade onde nós passamos a pensar o que eu fiz com a minha vida, esses abusos que eu cometi, olha que situação que eu estou passando, será que eu tivesse tomado outra atitude, eu estaria assim? Então, quando vemos nossos irmãos em dor e sofrimento, valorizemos esse momento, não tenhamos uma compaixão que, de certa forma, pode até desviá-los desses pensamentos. Ajudemos para que eles tenham um entendimento do choque de realidade de suas vidas, não é? Que é muito positivo quando ocorre antes do desencarne, porque depois terei que sofrer todo um novo planejamento para voltar no ponto onde eu estou hoje. Então, se eu posso hoje e seguir à frente, não preciso desencarnar para voltar nesse mesmo ponto. Vamos aproveitar, fazer essa autorreflexão e aproveitar. Sem dúvida, esse trabalho da irmã Sheila de Eustáquio aproveite a sua encarnação. Ela é belíssima. Ela é talvez a melhor encarnação que você já teve em todas as outras vidas que você já viveu. Aproveite ao máximo, faça o bem, se dedique, seja uma pessoa carinhosa, amorosa, perdoe, ame. A diferença não são defeitos. Deus nos deu 5 dedos nas mãos que são diferentes, não é? Para mostrar que todos eles são necessários, até o opositor aqui é necessário na hora da ação para que eu faça o bem. Então, nós somos diferentes, mas isso não é um defeito, deve nos unir no trabalho do bem. Então, Eustáquio foi tratado nesses postos, o posto 5 é na terceira esfera, já um pouco mais elevado, onde existem as câmaras de sono profundo, e existem 50 mil enfermos. Já como ele é um pouco mais elevado, o número de enfermos que podem chegar até lá é um pouco menor. Já no posto 6, que é na segunda esfera, bem próximo à crosta da Terra, tem uma média de 70 mil a 100 mil doentes, para nós termos uma ideia. Devido com a sua proximidade da Terra, ele sofre muita influência dos pensamentos da Terra e ele está ligado a várias casas espíritas e trabalhos espirituais. É comum os espíritos internados no posto 6 serem trazidos às nossas sessões de desobsessão e também nas sessões de palestras. Então, há um intercâmbio constante
entre esses postos de socorro e as casas espíritas. Por isso, valorizar demais o nosso trabalho, se preparar demais para o nosso trabalho, porque naquela hora nós não temos ideia do quanto nós podemos estar ajudando esses irmãos espirituais que partiram, desconhecendo as realidades que nós espíritas já conhecemos, não é? Então, para nós, é muito mais fácil trabalhar, ajudar, e muitas das vezes nós também somos levados durante o sono a esses postos de socorro para tratarmos as nossas mazelas espirituais. Então, a separação, muitas das vezes, dos graves obsessores que temos, não é feita aqui na Terra, é feita durante o sono, nesses postos de socorros, nesses hospitais, nas colônias, onde lá são separados os espíritos, através dos seus perispíritos, dessas simbioses mais graves, parasitoses, irmãos ovoides e outras zooantropias e licantropias que nós sofremos quando desencarnados. E aqui na Terra, nós podemos receber a bênção desse tratamento já nesses postos. Acordamos, tem dias que a gente acorda maravilhoso, a gente se sente poderoso, a gente quer mudar o mundo nesses dias. Nossa, como eu acordei maravilhoso, como eu estou feliz. Por quê? Você foi levado nesses postos, recebeu um tratamento VIP, que talvez você não merecesse, foi acréscimo de misericórdia, não é? E você volta radiante, você volta exuberante, porque você está se sentindo, não é poderoso, mas essa energia não é sua. Você recebeu lá de matéria mental superior. Aí no dia a dia vai se desgastando essa cota dessa matéria mental superior que eu recebi, e eu, infelizmente, volto nas minhas dúvidas, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, ainda um pouco, vamos dizer, não tão perfeitos como a gente gostaria. Não é verdade, Gil? É verdade, doutor Marco. Esses pensamentos primitivos. Uma colocação que o senhor faz também, que eu acho maravilhosa, é: muito ajuda quem não atrapalha. Então, se nós pudermos não atrapalhar os espíritos Exato. superiores... Das reuniões mediúnicas, então, imagine, você comeu, você bebeu, você comeu carne, você até bebeu alguma bebida alcoólica, e você chega lá, quer trabalhar. Nos domínios da mediunidade, a gente vê isso, não é? Essa pessoa tem que ser isolada completamente dentro do trabalho mediúnico para que ele não traga fluidos nocivos para o trabalho que é ali realizado. Então, imagina o quanto nós mesmos atrapalhamos os bons espíritos. Não adianta levar, às vezes, a gente para o Hospital da Sheila, não adianta levar para o posto de socorro 5 e 6, porque a gente ainda está prisioneiro a vícios, né? A carne, a alimentação, os pensamentos agressivos, violentos, jogos, não é? Jogos, toda essa parte ligada ao dinheiro, à usura, à ambição desmedida, sem propósito. Vejamos agora essas taxações, não é, dos países sobre nós, como o mundo está sofrendo uma agressão bastante violenta, nosso país sendo taxado de forma injusta, para criar, muitas das vezes, perturbações que nos tirem do foco principal, que é o trabalho no bem, que é a luta contra nós mesmos, a batalha do bem e do mal que temos contra nós mesmos, não é verdade? Preocupamos com a legião do mal exterior e esquecemos que ela só atua em nós porque temos uma legião do mal interior, que são nossos próprios defeitos. No final, o objetivo nosso, depois de tudo isso, era reencarnar como trabalhadores de última hora, amar, respeitar e servir em trabalho. O trabalho, como diz Batuíra, é a nossa forma de salvação, é a nossa forma de cura. Através do trabalho, do amor ao próximo, é que eu encontro Jesus. É no amor ao próximo
que ali estão os espíritos do bem. Nas zonas mais trevosas e mais abissais, ali estão os espíritos do bem trabalhando. Eu gostaria de relatar, por último, o capítulo 30, onde Maria, no desencarne, não é? Jesus vem buscá-la do livro Boa Nova, e depois no livro sobre Judas, o trabalho de Maria vindo resgatar Judas nas suas zonas trevosas também. Então, são vários textos lindíssimos da doutrina que nós temos como subsídio ao nosso esforço, do qual o maior beneficiado seremos nós mesmos. Muito obrigado pela oportunidade, Júlio. Espero ter atendido às suas expectativas e dos trabalhadores que nos ouviram. Eu que agradeço, doutor Marco, foi maravilhoso. Eu acho que foi um tratado aqui que envolveu a parte médica, espiritual, o livro do Eustáquio, tantos outros livros da doutrina, ditados pelo espírito de André Luiz, para o nosso querido Chico Xavier, Alvorada Nova, o nosso bandeirante do espiritismo, nosso querido Kai Barschuttel, enfim, o livro Umbral, que também é do grupo de estudos do Kai Barschuttel, presidido pelo nosso querido senhor Abel Glaser. Eu acho que vale a pesquisa, a leitura, e eu acho que foi uma sementinha que o senhor plantou aí no coração de todos que nos acompanham, para que tenham esse interesse de fazer esse estudo sistematizado de tantos livros e tantos conceitos. E se você foi sensibilizado por esse livro, é porque provavelmente você tem laços com o Eustáquio, quer do Laços do Bem, quer agora como espírito já iluminado, ele ainda vê os seus antigos comparsas, que provavelmente somos nós, não é? Agora nos esforçando para trabalhar para o bem. Então, somos uma grande teia de espíritos interligados com o nosso passado um pouco sombrio, mas com um presente mais iluminado e com um futuro brilhante, se continuarmos dedicados ao bem. É isso mesmo. Muito obrigada, doutor Marco Antônio. Um abraço a todos, muita paz.